A cidade é uma devoradora de almas. Então, o trabalhador que sai, vai trabalhar, pega o ônibus, pega o trem, desce, vai para casa, dorme, acorda, vai trabalhar. Ele não vive a cidade. Ele não vive nem a cidade que ele dorme e nem vive a cidade que ele trabalha. Então, o trabalhador, uma pessoa, um estudante, uma mulher que vive a cidade, vai falar assim, poxa, hoje eu preciso comprar um coloral. Os jovens não sabem nem o que é coloral. Mas aquela velhinha fala, não, vai lá no mercado municipal, tem um moço que pega o coloral e moe na hora para você. Isso que é a vida da cidade, isso que faz a cidade ser diferente. Então toda a cidade tem uma vida. E tem uma vida que todo mundo vê, que quem passa vai olhando, né? E tem uma vida que as pessoas não veem. E que precisa ser apresentada, porque é o que eu falei, quando você começa a conhecer a cidade na sua potencialidade, ela mexe contigo, com a sua sensibilidade. Agora são perguntas sobre memória mesmo, sobre as dúvidas que eu tive, quero muito que você fale sobre. Como você explica na dissertação do mestrado, o território de Caxias foi muito explorado com tudo de ruim que a colonização trouxe. Só que esse mesmo território também abriga os movimentos sociais muito importantes, culturais, artísticos, movimento operário, camponeses, negros, mulheres. Só que essa história toda de luta, de arte e cultura não se reflete no que as pessoas sentem pelo território. Não sei se é porque não chega, porque o Estado não cuida disso, Mas parece que a maioria dos caxienses cresce querendo sair daqui, sem dar valor para a região, sem entender o que tem de bom, sem ter carinho, sem ter cuidado pelo lugar. E aí eu queria saber, na sua opinião, enquanto pesquisadora, por que isso acontece e o que isso tem a ver com a memória ou com a falta dela. Certo. Eu acho que a sua pergunta ela é incrível. E é isso que eu também queria saber quando eu comecei as trilhas, de querer entender. Eu acho que é bem compreensível. Se você olhar a trajetória minha, da minha família, eles vieram para cá na década de 40. Meus pais, eles saíram do território deles, onde eles tinham toda uma relação afetiva, de pertencimento, de experiência comum construída, e foram obrigados a fazer um translado, uma transmigração, para um território desconhecido. Quando eles chegam aqui, eles não são reconhecidos e não reconhecem o lugar. Percebe? E se você olhar, a maioria da população da Baixada Fluminense, ela veio de algum lugar, ela veio da própria... É engraçado, a gente não fala isso, mas muitos vieram também do Rio de Janeiro, da capital. Porque lá, quando chegam, vão para os aluguéis, não conseguem pagar esses aluguéis, chegam aqui, tem os terrenos. Esses terrenos eram vendidos, os lotes, sem nada. É isso que eu estava falando, os loteamentos aqui, era só abertura, o corte dos lotes, mas não tinha nada, não tinha praça, não tinha pavimentação, não tinha esgoto, não tinha poste, não tinha nada. E eles começam a autoconstrução. É essa a realidade que a gente tem, uma população que vem de muitos lugares, mas não é uma população qualquer também não, tá? Que população é essa? Você tem uma leva de imigrantes europeus também que vem para cá, portugueses, os mais abastados ficavam aonde? Na capital. Os mais pobres vinham para onde? Vinham para Caxias, que já era considerado naquela época uma periferia da periferia da periferia, por causa do trem. E nós vamos ver também a chegada aqui também dos alemães, dos italianos fugindo da Segunda Guerra Mundial. Aí tem. Nós vamos ter também aqui os japoneses, nos núcleos coloniais. Aqui no São Bento nós temos mais de 80 famílias japonesas. Então você tem uma população que vem de fora para cá, e você tem essa população brasileira que é pobre, porque quem vem para cá são os mais pobres. Deu para entender? Então esse campesinato sem letramento, em sua maioria, negros, principalmente nordestinos, mas também de Minas Gerais, no interior do Rio, vêm para o Rio de Janeiro, mas não vão conseguir morar em Copacabana nem no Leblon. Então eles vão vir, eles vão ser os desbravadores. Só que eles chegam num território que eles não conhecem a historicidade. Quem eram os primeiros que estavam aqui?
Eles não conhecem. Então, a ideia de um território sem memória, ahistórico, sem história, estava presente na cultura dessa população. Essa ideia de uma população preta, indígena, pobre, roceira, que seja branca, mas roceira, uma população simples, que vem para um território novo e que é tratado dessa forma. E que também não se sente valorizada. E não tem tempo, porque ela está buscando a sua sobrevivência. Então, quando ela constrói seus espaços de sociabilidade, são aonde? No lugar de moradia. É a igreja, é a festa da igreja, aquilo que eu falei para você, o forró nas casas, os aniversários, os casamentos. Meu nome é Luciano Paes, eu tenho 42 anos, sou nascido e criado em Caxias, nasci no bairro Vila São Luís. Bom, meu nome é Heraldo Bezerra Carvalho, eu tenho 49 anos, eu nasci em Caxias, sou caxiense, raiz, nascido e criado. Eu nasci na Chacrinha, que é um bairro ali, na divisa com a Vila São Luís ali, fui criado naquele entorno ali. Chacrinha, Vila São Luís, Laureano. Eu sou Alexandra Mércia, mais conhecida como Malê, né? Meu vulgo é Malê. Eu tenho 26 anos, eu nasci em Caxias, mas eu vivi na divisa entre Caxias e Belfor Roxo. Eu sou produtor de eventos, trabalho na cultura de Caxias, assim, fazendo Tomahawk, fazendo o Festival Tomahawk há 19 anos. Hoje aqui em Caxias ele é realizado aqui na Lira de Ouro e a gente faz de tudo de rock, seja de banda cover, banda indie, banda de metal, banda de hardcore, banda de rock and roll, do moleque que está montando a banda agora, possivelmente quem monta é de Caxias e começa uma banda, vai fazer o primeiro show no Tomahawk. Eu me apresento como animador cultural, que é uma profissão que não é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, mas é que é a partir de uma atividade que eu comecei a trabalhar nos CIEPs. É muito novinho, eu trabalhei no segundo governo do Brizola, na animação cultural, que era um projeto incrível e altamente e muito atual. É um trabalho de fazer o diálogo entre cultura e educação e envolver a comunidade usando as ferramentas de arte. Resumindo, a animação cultural é isso, né? Mas eu já trabalhei eu sou escritor, né? Trabalhei com música, produzo evento. E em 2001 para 2002, a gente criou o Cineclube Mate Corumbá, que é talvez uma das coisas que mais seja conhecido, né? Desde um tempo, né, eu me reconheço como produtora cultural, mas eu fui formada nas ruas, né? Eu costumo dizer que eu fui formada nas ruas da Baixada Fluminense. Fui aprendendo fazendo, né, vendo as necessidades do território e tal. E hoje eu sigo isso como profissão mesmo, né? Eu atuo como diretora de cultura de uma instituição chamada Nós em Movimento. E aí a gente criou um braço dessa instituição para a cultura que se chama Artivismo BXD, né? Tem essa coisa do ativismo, mas também incluindo a arte, e BXD é a sigla de Baixada Fluminense, né? Quando eu conheci o coletivo Fala, que é a Fábrica de Apoio à Linguagem Artística, eles começaram desde 2013, né? Eles já tinham uma movimentação antes disso, mas em 2013 oficializou o coletivo. E aí eu conheci, através deles, que dava para fazer cultura, dava para a gente fazer acontecer na nossa cidade. E a partir daí a gente foi se conhecendo. Eu entrei para o coletivo mesmo em 2015, que foi quando virou uma chave assim na minha cabeça, que eu falei, cara, faz todo sentido quando a gente produz no nosso território, a gente faz as coisas acontecerem aqui, cria-se uma outra relação com a cidade, né? E quando eu entendi isso, foi o momento em que eu quis passar isso, né? Repassar isso. A gente cresceu, a minha geração, com a frase de que Caxias era um dos piores lugares para a pessoa viver. Devido à violência, devido à falta de estrutura em todos os sentidos de saneamento básico, que ainda é muito difícil, né, em vários lugares de Caxias, questão de educação,
Eu lembro que uma época minha mãe teve que dormir 2 noites na porta da escola para tentar uma vaga, né? Para mim e para minha irmã. Então, assim, eu cresci vendo que Caxias não tinha uma estrutura legal, né? E a gente tem, sei lá, se eu não me engano, a quarta maior arrecadação de impostos, né, do Brasil, né? Pede para São Paulo, Campinas e outras cidades, assim. Então, eu sei que foi uma cidade rica que não tinha políticos, vamos dizer assim, competentes, responsáveis para fazer isso aqui melhorar, né? E assim, é interessante que a visão das pessoas que são de fora de Caxias é sempre a pior possível. Hoje em dia, embora tenha melhorado muito, as pessoas ainda acham que Caxias tem a mesma visão de Caxias que as pessoas tinham nos anos 80, início dos anos 90, sabe? Ainda tem muito disso. A gente sabe de banda, por exemplo, que não quis tocar em Caxias por preconceito. Ah, não sei, tal, pô, perigoso, tal. Pô, cara, perigoso é o Rio de Janeiro todo. Eu cresci com essa admiração profunda pela história de Caxias, pelas histórias, pelo povo, mas revoltado com essa coisa de ser um lugar tão ruim para se viver. Você nunca quer estar associado a um lugar que é ruim, né? Você quer, pô, sou de tal lugar com uma coisa legal, né? Mas, pô, sou de um lugar que só tem tragédia, não tem coisa ruim, só tem não coisa, né? Não tem saneamento, não tem educação, não tem... É muito ruim, né? E isso fez com que durante muito tempo, durante décadas, as pessoas tivessem vergonha de dizer que moravam em Caxias, né? Porque o termo de infraestrutura é muito ruim, né? Muito aquém do que poderia ser. Porque Caxias é, na verdade, uma grande lavanderia de dinheiro. É uma expressão que eu uso porque ela é um dos maiores orçamentos do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios, mais ou menos isso. Já há décadas, Caxias tem entre os 20 maiores orçamentos do Brasil. Há décadas, não é coisa de 10 anos para cá. Então, para onde foi esse dinheiro? Você lembra que as pessoas diziam sobre Caxias enquanto você foi crescendo? Que você ouvia de conhecido, família, vizinho? Ah, sim. Então, é isso, né? Tipo, quero sair daqui, tipo, quero ganhar dinheiro para sair daqui. Não tinha essa identificação com o território de forma alguma. Parecia sempre que... Parecia não, a gente aceitava mesmo esse rótulo de cidade dormitório. E eu vou trabalhar no centro, vou ganhar minha vida lá pelos centros, vou voltar para casa, dormir e sair de novo. E os transportes públicos, eles fazem isso com a gente, né? Eles funcionam no horário comercial, horário só para os trabalhadores informais, né? No horário ali. E aí, assim, isso foi se cultivando em mim, sabe? Tipo, essa vontade, essa vergonha de falar que era daqui, a vontade de repente sair, isso foi crescendo na minha adolescência ali, pré-adolescência, eu não via como eu vejo hoje, tipo, de não, galera, não é nada disso aí. Mas na época não, assim, eu lembro de ter vezes que eu falar de onde eu vim e o pessoal rir, perguntar se eu ia voltar de canoa, em rodas culturais, isso inclusive, tipo, chovendo, vai voltar de canoa, vai voltar de jegue, não sei o quê. Tipo, eu fui num stand-up, uma história muito doida, num stand-up na Barra, tipo, já é o ó chegar lá, e aí o bofe vai e fala que a gente pode rir, mas não pode dar tiro pro alto, não. Isso aqui é pra rir, não é pra dar tiro, não. Cuidado que esses negócios aí não é pra levar pra casa, não. Tipo, tinha um bagulho lá como se a gente fosse roubar os troços. Tipo, piada, beleza, mas isso estereotipa cada vez mais, né, o território como violento e como pessoas que não prestam, tipo isso. Então foi bem doido, assim, crescer ouvindo tudo isso, entender, virar uma chave na cabeça e conseguir, como eu disse, né, entregar uma coisa diferente do que te deram. Por que eu gosto daqui? Cara, eu gosto daqui porque desde pequena e até hoje eu vou na mesma barraca da feira todo domingo, sempre que eu posso. Eu gosto porque foi aqui que eu aprendi a andar sozinha, a pegar ônibus, a ir pra casa dos meus amigos. Eu gosto porque eu tenho bairros favoritos, vistas favoritas, pessoas favoritas, histórias minhas, lugares meus. Eu gosto porque é onde meus avós encontraram um lugar pra viver. Gosto porque é onde meu pai e minha mãe criaram a mim e meu irmão. Gosto porque é onde meus tios criaram minhas primas.
Gosto pelos mistérios, pelo que ainda tem pra descobrir. Gosto pelas cachoeiras, pelos almoços, pelas festas, pelos eventos. Gosto porque não adianta. Eu posso até tentar desistir dessa cidade, mas ela tá completamente, profundamente costurada em mim. Eu levo Caxias pra todo lugar. E você acha que organizar o Tomahawk contribuiu pra você gostar mais de Caxias, se sentir mais parte? Sim, pra caramba, porque quando a gente era moleque, a gente não tinha muita opção. E assim, a gente, como é que fala? Começou a ver, a gente deu uma nova direção para essa galera, porque elas não precisavam sair de Caxias mais, sabe? E as outras gerações que tem, a gente, ao longo de 19 anos, a molecada que estava no Tomahawk, por exemplo, domingo, eles não vão em nenhum outro evento de rock. Eles não saem de Caxias. E é muito doido isso, porque, pô, eu já saí de Caxias para ir para Niterói para ver show, sabe? E a gente tem meio que certeza absoluta que essas pessoas, esses jovens não vão sair de Caxias para ir para lá, sabe? É muito doido isso, porque se acostumou a uma parada daqui. Eu tive contato muito cedo com a arte, da literatura, da música, com a política, que faz te dar uma visão também local, né? Eu fui entendendo, eu acho que muita gente começou também na minha época a entender que a cidade é uma cidade como outra qualquer, com suas particularidades, seus problemas, e que a gente tinha que intervir para mudar. E isso faz com que o seu carinho aumente também, né? Que você passe a se olhar com um olhar de... É uma crítica carinhosa, uma crítica que não dá para negar que é uma merda, mas tem uma coisa da crítica com afeto. Pô, se a região tivesse isso aqui, seria tudo. Pô, talvez eu melhorasse aqui. Pô, se tivesse uma política pública para isso aqui, sabe? E também é uma cidade de jovem, o número da juventude é muito grande. É uma cidade muito musical, uma cidade muito rica culturalmente do ponto de vista da diversidade, né? E com uma história fascinante, uma história política fascinante, uma história musical fascinante. Eu digo assim que a Egrégora, o Rap Free Jazz, né, o coletivo Fala, e alguns outros coletivos mais antigos também, como o Rock Pense, a galera que veio bem antes da gente mesmo, começou a estimular mesmo. A gente entendeu que a parada foi se multiplicando, que a galera foi vendo que é possível de fazer, pô, que bagulho maneiro, interessante, pô, com uma caixa de som dá pra fazer, reunir essa galera toda, tá, então vamos... Então pipocaram-se muitos eventos, então a partir daí foi realmente uma virada de chave que... Assim, tinha dia que a gente não... Tinha meses, assim, ficava meses sem ir em rodas de outros lugares, porque estava acontecendo roda toda semana aqui. E nesse tempo a gente já estava, tipo, não, é Baixada, é BXD. E aí, essa sigla, não sei quem foi a primeira pessoa que falou, a gente não sabe, mas tiveram alguns coletivos que a gente sabe que era de audiovisual, que era o Telob, né, The Life of Baixada, a cena BXD, e aí uma galera de Nilópolis também já falava de BXD, a galera de Caxias. Então muitos BXDs foram vindo e eu entendo esse BXD como uma nova era, sabe? Uma nova era do movimento cultural voltado para o hip hop, que começou a ter essa identificação maior com o território. E aí, tipo, hoje a gente já tem uma grande massa, assim, falando não, eu sou BXD. Eu comecei a brotar no Tomahawk, papo reto, eu tinha 14 anos de idade, mano. Na moral mesmo, isso faz por muitos e muitos e muitos anos, tá ligado? E hoje eu vendo vocês aqui, tá ligado? Essa galera, muitas caras novas, já faz um tempo que eu não colo aqui, tá ligado? Então eu tô vendo muitas caras novas, papo reto mesmo. E rapaziada, vai ser vocês que vão dar continuidade desse projeto, tá ligado? Assim como o Luciano, mano, foi minha inspiração, tá ligado? Pra eu poder fazer o que eu faço hoje eu faço rap, tá ligado? É uma parada um pouquinho diferente do rock, só que ao mesmo tempo é muito parecido, tá ligado não, mano? Por quê? Porque a gente veio de uma cultura que a gente precisa lutar, tá ligado? Pra poder ocupar o nosso espaço. E é por isso, mano, que é muito importante quando vocês estão aqui, tá ligado? Quando a gente faz a nossa cultura, que é o rock, tá ligado? Que é o rap, que é o funk, mano, também o samba.
Quando faz ela prevalecer, tá ligado? Quando vê esse grupo aqui, tá ligado? De jovem, de gente de mais idade, de crianças, mano. Pelo amor de Deus, tem criança aqui. Na moral, isso é muito lindo, tá ligado? Até porque a nossa cultura é pra todo mundo. Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. O que muda as pessoas é a cultura. É na cultura que você vê a diversidade, a potência, o contraditório, todo o processo criativo, mesmo que o cara não vá trabalhar com cultura, né? Ele vai ser um advogado. Mas a cultura, se ele absorver o que a cultura, na sua diversidade, fornece para ele, ele vai ser uma pessoa melhor. Vai entender o outro um pouquinho melhor, né? E a cultura também tem uma coisa da sociabilidade. Ninguém faz cultura sozinho. A cultura é resultado de uma série de ações que as pessoas fazem coletivamente. Você já ouviu muita gente agradecendo pelo Tomahawk? Tipo, obrigada por fazer em Caxias, sabe? Mudou a minha relação com o rock daqui. Já ouviu muito isso? Bate, né? Porque a gente não tem assim noção, às vezes, de como que o Tomahawk é importante para as pessoas. E tipo, o pessoal chega e agradece pra caralho, sabe? Seja banda, seja público. Eu espero ganhar dinheiro pra caramba um dia e poder fazer o Tomahawk de graça em Caxias. Que aí eu ganho dinheiro lá no Rio. Show Circo Voador, Sacadura, tal. Show aí, a gente não vai fazer só show de rock. Aí, sei lá, fiquei rico. Ah, pronto, Caxias, tá aqui, ó. Acho que é a melhor forma de eu retribuir alguma coisa para a cidade, sabe? Já que a cidade me deu tanta coisa. Um dos maiores cineastas do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer ele vivo. Ele era um dos maiores cineastas da América Latina, Nelson Pereira dos Santos. Eu falo do mundo porque ele foi homenageado pelo Oscar na edição retrasada agora, passada retrasada. Ele morreu tem uns 3, 4 anos. Ele fez um filme rodado em Caxias, em 74. O Amuleto de Ogum. Quando ele foi lançar o livro, o filme, em várias entrevistas ele falava que Caxias, para ele, né? Caxias era a verdadeira capital cultural do Brasil. Aí você imagina eu, toda a região, trabalho em cultura, Nelson Pereira é meu ídolo, eu tenho 2 ídolos, que é Gilberto Gil e Nelson Pereira dos Santos. Eu vi que ele falou isso naquela época. Cara, isso mudou a minha... Caraca. Tanto que 40 anos depois eu tive a oportunidade de estar com ele, quando esse filme fez 40 anos, e eu perguntei isso a ele de novo. Eu continuo achando. E ele deu a mesma explicação que ele já tinha dado e que é exatamente o que eu acho, né? Existe uma cultura própria aqui, uma cultura que é o caldo do Brasil de verdade, que tá circulando pelas ruas, circula. Nossa, cara, isso, tipo assim, na verdade faz a gente continuar só por conta disso, assim, desse feedback que a gente tem, desse retorno que a gente tem com a galera. Tipo, é surreal as pessoas falarem, caramba, a primeira vez que eu expus foi lá no Rap Free Jazz. E hoje em dia a pessoa está em museu, a pessoa está, tipo, vivendo de vender a arte dela. Pessoas que, tipo, entenderam que naquele lugar ali, tipo, tinha muita gente e se inspirar, nem sabia que era um artista. E a partir daquele espaço cultural ali, entender que faz parte da arte. Não, é surreal. Hoje em dia as meninas que estão na produção, do Rap Free Jazz, elas vieram agora, depois da pandemia. Antes elas eram espectadoras, eram público.
E pela vontade de fazer acontecer e de ver outras pessoas se sentindo bem como elas se sentiram antigamente, elas agora estão se tornando produtoras culturais, sabe? Tem muitas delas que, eu chego a arrepio, tem muitas delas que são artistas e estão fazendo corre, outras que já eram, como eu disse, né, se descobriram também no evento, se descobriram produtoras por querer fazer, e essa vontade de querer multiplicar a coisa é o que cria a gente, sabe? A gente é muito feito por conta da necessidade do território. Tenho um profundo sentimento por essa cidade. Mas a cidade é uma coisa abstrata, né? A cidade é uma coisa muito abstrata. Que na verdade eu tenho um amor profundo, um sentimento profundo pelas pessoas da cidade. Porque a cidade não é nada, né? Todas as vezes que nós saímos aqui com o grupo pela Baixada, as pessoas se maravilham. Porque há muito desconhecimento. Então, eu acho que quanto mais você conhecer sobre o território, mais você se apaixona por ele. Mais você vai se sentindo participante dele, pertencente a ele. Porque é o que nós somos. Nós e o território somos uma coisa só, misturados, junto e misturado. Fazemos parte dele, ele faz parte da gente. Como é que você descreveria o que você sente por Caxias hoje, assim, o seu sentimento? Caxias, eu sinto raiva e amor na mesma proporção. Eu gosto das pessoas, sabe? Eu tenho uma frase que tudo em Caxias é melhor. Na verdade, essa frase é do Diogo. Diogo que fala isso. Tudo em Caxias é melhor. O pessoal é mais emocionado. É mais emocionado, não. É mais energia, sabe? Como eu falei, não tem como não falar da relação de amor e ódio, né? Mas com o tempo eu fui entendendo que Caxias é um laboratório para você entender o país. E depois eu fui entendendo que muitas pessoas tiveram esse sentimento lá atrás. E apesar da classe política ser péssima, muito ruim, péssima. Apesar dessa concentração de renda absurda, apesar dos números, quando se fala de direitos humanos, os números serem cruéis, serem muito barra pesada, apesar disso, você tem um povo que te encanta. Mas eu acho que é basicamente isso, cara. Eu tenho uma relação de amor por conta do devir da região, do que ela pode ser, do que ela foi massacrada em sua história, e do que ela pode ser quando isso começar a estourar e ser incontrolável. Porque isso é incontrolável. Eu digo que eu amo a Baixada Fluminense, eu amo, eu carrego, eu produzo por ela, eu, quero mesmo ser uma porque eu sei que tem muitas, uma das representações de que isso aqui dá certo, sabe? Uma das provas de que não tem só isso aí que você vê na televisão, não. Vamos dar espaço para outras coisas, porque dá para florescer bastante, né? Como se fosse um solo, eu falo muito disso, né? Que o movimento cultural na Baixada é como se fosse um terreno em que, vieram pessoas antes de nós, deram uma arada no solo, foram lá, plantaram. Esse galpão, inclusive, é uma dessas aradas que o solo levou. E aí depois vieram plantando sementinhas e tal. Depois a gente tem que regar, a gente vai continuar plantando semente. Quem sabe as próximas gerações vão colher esses frutos. A gente colhe alguns, mas tem que dar essa continuidade, né? Eu vejo como um grande terreno que só tem a ser cada vez mais fértil, sabe?